Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro de Esdras, quarto encontro. Esdras, capítulo 2, versículo 26 a 54. Ouçamos nossa leitura. Versículo 26. 621 da descendência de Ramá e Gaba. 122 homens de Macmas, 223 de Betel e Ai, 52 da descendência de Nebo, 156 da descendência de Megbis, 1.254 da descendência de outro Elã, 320 da descendência de Harim, 725 da descendência de Lodi, Adidi e Ono, 345 da descendência de Jericó e 3.630 da descendência de Sanaá. Regressaram os seguintes sacerdotes: 973 da descendência de Gedaías, da família de Josué, 1.052 da descendência de Emer, 1.247 da descendência de Fassur e 1.017 da descendência de Harim. Regressaram 74 levitas da descendência de Josué e Cadmiel, filhos de Odovias. Cantores descendentes de Asaf, 128. Da descendência de Selum, de Ater, de Telmon, de Acub, de Atita e Sobai, família de porteiros, 139. Regressaram também doados das seguintes descendências: Sia, Razufa, Tabaot, Ceros, Siá, Fadom, Lebana, Hagaba, Acud, Hagab, Semlai, Hanã, Sidel, Gaer, Raías, Rassim, Necoda, Gazam, Uza, Fazéia, Bezai, Acena, Meunitas, Nefusitas, Bacbuc, Hacufa, Harur, Baslut, Maida, Harsa, Bercos, Cícera, Tema, Nazias e Ratifa. Esse é o texto que nós vamos ver desses descendentes que voltaram. Interessante notar que todos pertenciam ao reino do sul, pertenciam ao reino de Judá. Versículo 26. 621 da descendência de Ramá e Gaba. Versículo 27. 122 homens de Macmas. Ramá e Gaba eram cidades situadas no território de Benjamim, localizadas ao norte de Jerusalém. O reino do sul, Judá, era formado por remanescentes das tribos de Benjamim e Judá. O reino do norte, Israel, foi destruído em 722 pelos assírios e não foram enviados para a Babilônia, porque não existiam mais quando Nabucodonosor levou o reino de Judá para o exílio. Macmas era uma cidade do território de Benjamim, localizada a nordeste de Jerusalém. Versículo 28. 223 de Betel e Ai, 52 da descendência de Nebo, 156 da descendência de Megbis. Betel e Ai eram moradores de duas cidades próximas. Ai, vemos citada por Josué, capítulo 7, versículo 2. Cidade que ficava próxima a Bet-Aven, a leste de Betel. Betel no sul. Descendência de Nebo, que ficava na região de Moabe, junto ao monte Nebo. Foi em Nebo que Moisés viu a terra prometida, Deuteronômio capítulo 34, versículo 1. Megbis era chefe de uma família, um clã,
que viveu no território de Benjamim. Versículo 31. 1254 da descendência de outro Elã. Versículo 32. 320 da descendência de Harim. Elã é um pai de um clã. Não é da região de Elã, é uma pessoa. Descendência de Harim, né, onde voltam os filhos que pertenciam a Harim, as suas descendências. Era um grupo de leigos, não eram sacerdotes. Deves conhecer a diferença deste clã, família, com a família sacerdotal de Harim. São diferentes. Versículo 33. 725 da descendência de Lod, Hadid e Ono. Versículo 34. 345 da descendência de Jericó. Versículo 35. 3.630 descendência de Senaá. Lod, Hadid e Ono eram cidades do território de Benjamim. Os habitantes dessas cidades voltaram do exílio para reconstruir as cidades destruídas. A descendência de Jericó eram judeus que tinham suas origens ancestrais na cidade de Jericó, região de Benjamim. A descendência de Senaá era um grupo distinto e não tinham descendência direta de Elã, versículo 35. Este grupo estava associado a uma cidade de nome Senaá, próxima de Jericó, uma localidade chamada Magdal Sená. Versículo 36. Regressaram os seguintes sacerdotes: 973 da descendência de Jadaías, da família de Josué. Versículo 37. 1052 da descendência de Emer. Versículo 38. 1247 da descendência de Fassur. Versículo 39. 1017 da descendência de Harim. As famílias sacerdotais que retornam do exílio, nós vemos também, nos versículos 36 a 39. Descendência de Jedaías é o líder das famílias sacerdotais. Eram descendentes de Arão e foram importantes na restauração do templo e do culto. Esta família estava associada à família Josué, que liderou o retorno para a terra, para Israel. Descendentes de Emer. Este Emer era antepassado da família sacerdotal. Esta família era reconhecida como sacerdotal já antes do exílio. Descendentes de Fassur. O nome se refere a um grupo sacerdotal. Eles ajudaram, esses descendentes, no restabelecimento do culto em Jerusalém. Descendência de Harim. Harim era listado junto com a família de Jedaías, Imer e Passur, que eram divisões do grupo sacerdotal que cuidavam do serviço divino. No livro de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 8, Harim é citado como a terceira ordem da época de Davi e eram de linhagem sacerdotal antiga e respeitada. Versículo 40. Regressaram 74 levitas da descendência de Josué e Cadmiel, filhos de Odovias. Versículo 41. Cantores, descendentes de Asaf, 128. Os levitas eram destinados para auxiliar os sacerdotes na reconstrução do templo e faziam parte da primeira onda de retorno à terra com Zorobabel. Odovias era o nome do ancestral do qual descendiam Josué e Cadmiel. Cantores descendentes de Asaf, que era uma pessoa importante, evidente da época do rei Davi, responsáveis em dirigir os instrumentos para serviço do culto. E na época de Davi era conhecido por sua habilidade com salmos e músicas. Compôs muitos salmos e dirigiu o canto no templo. Era filho de Berequias, da tribo de Levi. Versículo 42.
da descendência de Selum, de Ater, de Teumon, de Acube, de Atida e de Sobai, família de porteiros, 139. Selum era um dos chefes dos porteiros, guardiães do templo, que liderou sua família no retorno. Havia outras famílias de porteiros que retornaram, descendentes de Ater, Teumon, Acube, Atita e Sebai. Os filhos dos porteiros ainda se distinguem dos levitas. Mais tarde, nós vemos 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 16 a 32. Serão assimilados mais tarde aos levitas. Vemos que, do grupo de cantores, só um pequeno grupo retornou. O grupo era maior, segundo 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37 a 41. Muitos deles permaneceram na Babilônia. Versículo 43. Regressaram também doados das seguintes descendências: Sia, Razufa, Tabaot. Versículo 44. Sero, Siá, Fadom. Versículo 45. Lebana, Hagaba, Acube. Os doadores Netinim eram homens que Davi e os chefes doaram para o serviço dos levitas. São comparados aos oblatos. São descendentes estrangeiros que exerciam funções subalternas no templo. Esses doados regressaram em bastante números para ajudar, pois nada tinham a perder ao deixar Babilônia. Netinim significa doados, entregues. Provavelmente eram os gibeonitas, que Josué constituiu ajuntadores de lenha e tiradores de água para o templo. Gibeonitas eram um povo cananeu, habitantes de Gibeão. Este grupo tentou enganar Josué com um tratado para firmar um pacto de paz com o próprio Israel, para evitar que a cidade de Gibeão seja destruída. Para honrar o juramento, Josué os fez lenhadores e carregadores de água, servindo o tabernáculo. O rei Saul tentou exterminá-los por meio da fome. Davi os salvou da fome. Versículo 46. Hagab, Senlai, Haná. Versículo 47. Sidel, Gaer, Raías. Versículo 48. Razim, Necada, Gazã. Também todos estes eram netinins, e o nome dos chefes de cada família. Versículo 49. Uza, Fazéia, Bezai. Versículo 50. Azena, Meunitas, Nefusitas. Versículo 51. Bakbuk, Raaifa e Harur. Aparecem os nomes dos fundadores de famílias. Alguns eram prisioneiros de guerras de nações estrangeiras, provavelmente de origem israelita, que se tornaram vassalos para o serviço do santuário. Neufitas eram descendentes de Nefusim. Os Meunitas eram de origem árabe, habitantes de Maom, ao sul do Mar Morto, que foram integrados ao serviço do templo. Os descendentes de Bakbuk se tornaram servidores de Salomão. Versículo 52. Baslut, Maida, Harsa. Versículo 53. Bercos, Cícera, Tema. Versículo 54. Nazias, Hatifa. Com esses nomes terminam os remanescentes da família dos Netinins, que voltaram para Jerusalém e ajudaram a reconstrução do templo. Depois nós vamos continuar até o fim, terminando esse capítulo 2.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.